Olá, pessoal. Novamente aqui quem fala com vocês é o professor e mestrando Eliakim Souza. E estamos aqui novamente para conversar sobre uma outra temática que está previsto no edital de vocês, que é o livro Transformação Didático-Pedagógica do Esporte, do professor Eleanor Kunz. Um livro que, assim como Metodologia do Ensino da Educação Física, trouxe bastantes contribuições para nós repensarmos a visão e a proposta de ensinar a educação física escolar. Então, vou conversar com vocês sobre alguns pontos importantes desta obra, para que possa, de alguma forma, ajudá-los e ajudá-las nesta preparação para o certame do PROEF 2023. Então, o autor do livro é o Elinor Kunz. A estrutura básica do livro, ela se encaixa e é constituída por 6 capítulos, onde existe uma apresentação de uma proposta didático-pedagógica centrada no ensino dos esportes, mas uma proposta que seja transformada daquela que a gente foi acostumado e que muito impactou ali em meados da década de 60 e 70 e que de alguma forma ainda é vivente no chão da escola, trazendo contribuições para reflexões didático-pedagógicas da educação física escolar. Então, se nós pudéssemos resumir de uma forma muito ousada, era que o propósito principal do livro seria estimular e anunciar mudanças reais e concretas na concepção de ensino, conteúdo e método, bem como nas condições possíveis da prática pedagógica. No começo do livro, Eleanor Kunz ele vai tecer algumas críticas a esta temática que ele está propondo debater. Uma das primeiras críticas é aos modelos fundamentados em teóricos da tendência marxista que viam o esporte apenas muitas vezes como uma sequência mais rigorosa do processo de alienação, de coisificação, de mercadoria do homem. Então a proposta dele era como se este sujeito, né, nesta perspectiva da vivência do esporte, no viés das análises muitas vezes marxistas, era de ver o sujeito como um objeto. E aí o esporte contribuiria nesse sentido, nesta alienação, nessa coisificação. É a primeira crítica que ele faz a esses teóricos da tendência marxista que viam o esporte dessa forma, apenas dessa forma. Uma das outras críticas que ele estabelece é a precocidade do ensino das modalidades esportivas às crianças das séries iniciais. E ele faz uma ponte de discussão a partir da discussão, né, da disputa de, de poder, de alguma forma, que está relacionada à obrigação ou não da educação física nas séries iniciais. Porque em muitas regiões do país, nós não temos ainda a educação física presente nas séries iniciais, por mais que a LDB ela já ateste que a educação física ela é obrigatória, perpassando durante toda a educação básica. Então ele percebia que muitas vezes, quando tinha a educação física nas séries iniciais, não era um professor habilitado que ministrava este conteúdo, e quando era, muitas vezes, esse professor reduzia o ensino ao repasse do esporte de rendimento, porque muitas vezes a sua perspectiva formativa, a sua bagagem de história de vida foi com o esporte técnico, foi com o rendimento técnico esportivo. Ele também vai tecer uma crítica à normatização e à padronização das práticas esportivas, sobretudo na vivência do esporte escolar. Porque para ele o esporte de rendimento na escola possuem aspectos que não se adequam à missão, à relevância e à concepção de escola que se acredita. Portanto, essa ideia de esporte de rendimento normatizado, padronizado, precisaria ser criticado. Ocorre, né, ele vai perceber que ocorre, advindo do exterior, uma proposta muito importante para começar a repensar esse viés
do esporte de rendimento, né, do paradigma, de alguma forma, da aptidão física, ao menos momentaneamente, que visava a educação integral do indivíduo, que foi a psicomotricidade. Então, ele cita, de um certo modo, e com descrição, que a abordagem psicomotricista ela teve, nem que seja momentaneamente, a sua contribuição para a educação integral do indivíduo que fosse, né, que diferisse daquela qual nós estávamos acostumados quando nós pensamos em educação física. Então, ele vai concentrar o seu trabalho na perspectiva prática de transformação didática dos esportes, focando como temática central a cultura de movimento. E aí é nesse sentido de analisar a cultura corporal de movimento que ele tece também uma outra importante crítica, que é a crítica à concepção, à conceituação de cultura corporal. Porque ele vai perceber que grande parte do conhecimento, das expressões, elas se dão através do corpo. Quando você elenca uma cultura corporal, segundo Eleanor Kuhns, abre-se margem para nós pensarmos em uma cultura intelectual. Então, se existisse a cultura corporal, existiria uma cultura intelectual, contribuindo de alguma forma para a sedimentação da perspectiva dualista de corpo e mente que imperou a partir da perspectiva positivista, né, de ciência, de conhecimento, de educação e de educação física. Então, na perspectiva do Eleanor Kuhns, todas as atividades de movimento humano, tanto o esporte como o extra-esporte, representaria a cultura de movimento. Interessante que, por mais que ele traga muito evocações mencionando a palavra esportes, ele entende sim que a educação física trata de uma cultura de movimento. E essa cultura de movimento tanto são aspectos relacionados ao esporte, como também extra-esporte, ou seja, para além do esporte que envolve o movimento humano. Então ele vai fazer alguns questionamentos importantes para começar essas reflexões da cultura de movimento, essa transformação didática do esporte. De que forma o esporte ele deve e pode ser praticado na escola? O aluno ele deve ser capacitado, né? Então ele vai dizer para a sua participação na vida social e para a sua maioridade ou emancipação. O que é que ele quer dizer com maioridade ou emancipação? Ele fala da ideia de maioridade intelectual, que o estudante ele se desprenda da necessidade de ter sempre alguém guiando o seu percurso, para que ele possa se emancipar, ou seja, agir racionalmente, sem ter sempre a orientação fixa de alguém. Então, o oposto de maioridade intelectual seria a minoridade intelectual. Fazendo essas análises na perspectiva do esporte de rendimento, e a partir do que o autor entende, nós poderíamos perceber que o esporte de rendimento ele contribuiria muito mais para a minoridade intelectual, ou seja, que a gente ficasse preso a ditames, às regras estabelecidas, do que a gente se emancipasse. A partir de uma transformação didático-pedagógica do esporte, a gente teria, sim, a maioridade intelectual. E segundo o autor, o esporte ele deve ser impregnado nas escolas com o que ele chama de emancipação. A ideia de emancipação, então, seria um processo de libertação das condições que limitam o uso da razão crítica. O ensino ele não deveria enfatizar apenas o treino de habilidades e técnicas, mas a interação e as múltiplas linguagens, sobretudo a linguagem corporal. Então, existiria, segundo o autor, um movimento constante entre um ensino aberto e um ensino fechado, um equilíbrio entre essas duas formas de ensino. Não é fixar apenas na aprendizagem técnica do rendimento, nem aberto demais, né? Que atende somente os desejos dos alunos. Teria que haver constantemente um ensino entre abrir e fechar, para que tanto a figura do aluno quanto a figura do professor sejam enaltecidas nesse processo dialógico de transformação didática do esporte, de ensino e aprendizagem. Em uma outra parte do livro, o Eleanor Kuhns vai se deter a analisar alguns problemas, né, sobretudo dois problemas que perpassam a educação física escolar. O primeiro deles é o treinamento precoce e especializado. Então ele analisa que as crianças elas são introduzidas antes do tempo em treinamentos que não respeitam suas características de desenvolvimento.
nem as suas características psicossociais, nem motoras, nem cognitivas. Pelo contrário, acaba acarretando problemas. Então, o problema que ele vai analisar é que a criança ela não vai sozinha aos espaços de treinamento, porque ela ainda é dependente. Existe alguém que vai com ela, que são a família, os pais, sobretudo, e a própria cultura que vai fazendo essa estruturação de tendenciar que as crianças desde cedo elas possam se enviesar para um tipo de esporte. Ao invés de praticar vários, ela praticaria um esporte. A cultura tem esse dedo por trás. Então é por isso que ele vai dizer que as políticas e as leis elas devem agir contra quem leva as crianças a esses especialistas e não as crianças em si, porque elas não são, em tese, as principais culpadas por esse processo de especialização precoce. As crianças, então, necessitam ter, primeiramente, uma maturidade no âmbito da sua autonomia social, cognitiva, emocional, motora, para depois ela conseguir delinear o seu próprio treinamento, as suas próprias escolhas. E aí esta fase é a puberdade, onde a gente vai começar a pensar nesses rendimentos esportivos. Um outro problema que ele vai apresentar é o doping, que a grosso modo o doping eles são os meios de auxiliar e de influenciar o rendimento esportivo de atletas, usando esteroides, que muitas vezes não tem sido apenas restrito ao campo esportivo de rendimento, mas está presente em academias também. E muitos que fazem uso desses esteroides, que fazem uso de substâncias ilícitas, impróprias e prejudiciais à saúde, eles não sabem, não conhecem muitas vezes esses riscos. Então, tanto o treinamento precoce quanto o doping, eles impõem características mais inumanas à prática do esporte do rendimento. É quase robotizando essas pessoas, tirando o que é mais belo, que é a vida, que é a essência e que nos diferencia dos demais seres, né, vivos. Então, esses dois problemas eles só terão fim, então, para Eleanor Kunz, quando a educação física, junto a outras instituições sociais, ensinar o esporte no sentido das crianças, ou seja, que elas podem crescer, desenvolver-se e se tornar adultas através dele. E, ao se tornarem adultas, possam praticar esportes e movimentos como crianças, fazendo essa ponte. Eu sou um adulto, mas eu vivo como uma criança, e não uma criança adultizada. O esporte que tem como conteúdo alto rendimento, ele não pode ser usado na educação física, pois é um esporte restrito, né? E a gente tem que defender, o autor defende um esporte aberto, onde o esporte é todo tipo de se movimentar no cotidiano. E a própria moradia da criança, ele vai ser um local apto para a criança se movimentar. E aí ir melhorando as suas habilidades motoras e o seu rendimento. Então, a concepção crítica emancipatória, que não emerge somente desse livro, mas também de um outro livro que ele publicou, assim como a crítica superadora, que foi, né, emergiu em um livro, o Eleanor Kunz também traz algumas discussões que posteriormente autores passaram a nomear de concepção crítica emancipatória. Nessa concepção crítica emancipatória, visa-se compreender amplamente o se movimentar humano, visando alcançar os objetivos através das atividades com o movimento humano, desenvolvendo a competência social, desenvolvendo a competência objetiva e a comunicativa, tá? Essa competência com autonomia foi só um equívoco, é competência comunicativa. O que é que a competência comunicativa diz na perspectiva do Eleanor Kunz? A competência comunicativa ela deve estimular o desenvolvimento da linguagem verbal, escrita e corporal, visando assim o acesso ao conhecimento ou ao pensamento crítico. A competência social estaria relacionada a entender e refletir sobre o contexto social e cultural que está inserido, e a competência objetiva estaria relacionada a fornecer um ensino que tivesse um certo amparo da técnica para dar autonomia ao sujeito. Então, a partir dessas competências é que se desenvolveria o conteúdo principal, o movimento humano, no âmbito da concepção crítico-emancipatória. Então, para colocar em prática a concepção crítico-emancipatória, os professores precisariam desenvolver essas competências comunicativa, social e objetiva. Uma outra parte do livro
o autor vai discutir sobre e refletir sobre as formas das práticas da sua concepção. Então, na concepção do Helmut Kuhn, ele entende que as reflexões e as práticas pedagógicas, elas devem visar um ensino para libertar as falsas ilusões, os falsos interesses e desejos. Essas ilusões, esses falsos interesses e desejos que cria muitas vezes que a pessoa, para render no esporte, precisa treinar mecanicamente o corpo, precisa usar doping, precisa se inserir precocemente nas práticas esportivas. Então, essas falsas ilusões, esses falsos interesses e desejos, eles são criados pelo contexto sociocultural que as crianças vivem. E a educação física escolar, ela precisa refletir sobre isso para que, de fato, aconteça uma transformação didática pedagógica do esporte. É preciso também propiciar um confronto do aluno com sua realidade. E aí, esse confronto do aluno, do que ele traz, do que ele conhece, das suas experiências, com a sua realidade que ele está inserido, vai apresentar graus de dificuldades, que vai gerar uma sequência que vai ser modificada, que vai ser proporcionada pela transcendência de limites. Então, o autor ele traz que a transcendência dos graus de dificuldade, das problemáticas que possam emergir do confronto do aluno com sua realidade. Ou então, esse confronto do aluno com a sua realidade, ela vai estar através dessa transcendência, que ele elenca 3 aspectos principais da transcendência de limites. A experimentação é o momento em que o aluno descobre pelas suas próprias experiências as formas e os meios para participar das atividades corporais. A aprendizagem é o momento em que ele vai manifestar pela linguagem oral, escrita, corporal, o que ele experimentou e o que ele aprendeu quando estava expondo lá na fase da experimentação. E, por fim, a fase da criação. O aluno aprende a perguntar e a questionar sobre as suas aprendizagens, é como uma problematização, a fim de entender o significado cultural dessa aprendizagem. Então, a partir dessa transcendência de limites, esse sujeito ele conseguiria confrontar a sua realidade com aquilo que ele tem, aquilo que ele traz, a sua bagagem. E isso permitiria, de alguma forma, se conectar, superar as falsas ilusões, os falsos interesses e desejos, superar, de alguma forma, a questão do esporte de rendimento e se apropriar de uma educação física crítica, emancipatória e de um esporte que ele fosse mais emancipatório, mais aplicável à realidade escolar. Outros pontos de destaque que a gente pode suscitar desta obra é que ela trata-se de uma obra com base filosófica e sociológica, e é a partir dela que Helmut Kuhn vem conclamar, né, uma aproximação da educação física à área das ciências humanas e sociais. A concepção de ensino pautada por esse professor é um ensino que vise a autonomia do aluno, onde o movimento não reduza somente a um conjunto de ações mecânicas, mas que as crianças executem compreendendo o movimento e abranjam um novo patamar de movimentos. Então, eles têm que compreender o que eles estão fazendo, para a partir disso eles irem criando e recriando novos movimentos. É preciso uma educação física que pretenda trabalhar com o esporte em um âmbito escolar pedagógico e não preso a paradigmas passados da aptidão física e da esportivização que imperou no contexto da educação física. Então, pessoal, esta é mais uma discussão que eu trago para vocês. Espero que vocês gostem desse compilado, dessa síntese do livro Transformação Didática Pedagógica do Esporte, que também é uma obra emblemática e primorosa de representação do movimento renovador da educação física da década de 1980. Um forte abraço e boa preparação nos estudos de vocês.